Há milhares de anos, um grupo de feiticeiros do sombrio império de Acheron criou uma máscara usando os crânios de reis mortos. Em seguida, eles sacrificaram suas filhas aos deuses sombrios para conferir à máscara um poder obscuro. Depois disso, saíram para escravizar o mundo civilizado, matando qualquer pessoa que ousasse cruzar seu caminho. Apenas as tribos bárbaras restaram para se erguer contra eles, e durante uma batalha muito violenta e sangrenta, o líder dos Cimérios, Corin, derrotou os feiticeiros e destruiu a máscara. Então, cada tribo guardou um fragmento da máscara para que ninguém pudesse usá-lo, mas a profecia dizia que alguém tentaria reunir todas as peças novamente. Eventualmente, Acheron também caiu. Alguns anos depois, os Cimérios estão em guerra com um clã rival. No meio da batalha, a esposa grávida de Corin é gravemente ferida, mas quando Corin a encontra, ela pede a ele para abrir a sua barriga para que ela possa dar à luz ao bebê, a quem ela chama de Conan antes de morrer. Por ter nascido em um campo de batalha, o nascimento de Conan é considerado um poderoso presságio. Anos passam e Conan se torna um adolescente muito feroz. Na manhã em que todos os adolescentes da tribo fazem o teste para ver se podem se tornar guerreiros, Conan chega atrasado, mas Corin permite que ele participe mesmo assim. Todos os garotos correm para a floresta para pegar um ovo e empurram uns aos outros para fazer com que percam a competição, quebrando outros ovos e não se importando se alguém cai e se machuca. De repente, um grupo de estranhos aparece entre as árvores e começa a perseguir os garotos. A maioria dos adolescentes volta para sua tribo, mas Conan quer provar a si mesmo e fica. Um inimigo aproveita a oportunidade para lançar uma boleadeira nas pernas de Conan e fazê-lo cair. Então todos os guerreiros selvagens o cercam. Um deles agarra Conan pelo cabelo e tenta levá-lo embora, mas Conan imediatamente se defende e com alguns golpes derruba o homem. Ele não para por aí. Ele então rouba a arma do inimigo e continua a lutar sem piedade, matando violentamente cada homem até ficar sozinho na floresta com vários corpos. Momentos depois, Conan retorna à tribo carregando as cabeças de seus inimigos em suas mãos e o ovo do teste em sua boca. Como Conan agora é um guerreiro, Corin o leva à sua fundição e ensina a ele como fazer uma espada. A primeira tentativa falha, então Corin revela os segredos da forja da família para que Conan possa fazer uma espada realmente boa e começar a treinar. Conan é muito temperamental e deixa sua raiva atrapalhar seu aprendizado, o que facilita para seu pai derrotá-lo com truques. Corin também diz a Conan que ele ainda não está pronto para ter uma espada assim. Em algum momento depois, Conan está sozinho na floresta e avista um grupo de guerreiros de armadura com o símbolo de uma serpente de duas cabeças montados a cavalo. Esses homens chegam à tribo e iniciam uma luta brutal contra os bárbaros, com ambos os lados matando guerreiros por todos os lados. Os estranhos também têm arqueiros muito talentosos que matam em massa e guerreiros que destroem os prédios usando pedras em chamas. Conan sai da floresta para se juntar à luta e Corin fica distraído tentando alcançá-lo, dando ao inimigo a chance de derrubá-lo. Conan se move furtivamente e descobre que seu pai foi levado para a fundição para encontrar o líder inimigo Zin, que exige o pedaço da máscara de Corin, revelando que ele já tem todos os outros fragmentos. Quando Corin se recusa, ele é contido e ferido para tentar fazê-lo falar. Furioso, Conan ataca um guerreiro chamado Lucius, conseguindo cortar o nariz do homem. Corin aproveita a oportunidade para também atacar, mas há muitos guerreiros e logo pai e filho são dominados. Depois, Corin está acorrentado a um caldeirão de metal derretido pendurado sobre ele, e Zin continua mexendo para queimar Corin enquanto Conan é forçado a assistir. Zin também traz a sua filha Marike, que usa seus poderes mágicos para encontrar o fragmento da máscara escondido em uma caixa sob uma tábua no chão. Agora ele tem o que quer. Zin incendeia a fundição e acerta as pernas de Corin antes de balançar o caldeirão novamente, fazendo com que Conan corra e agarre as correntes para evitar que o caldeirão mate seu pai. Marike rouba a espada de Corin e Zin adiciona o último fragmento, a máscara, para finalmente completá-la, prometendo à filha que ele a usará para trazer sua mãe de volta. Na fundição, Corin diz a Conan para deixá-lo porque ele não pode salvá-lo, mas como Conan se recusa, Corin põe fim a si mesmo para que Conan possa escapar. Com as mãos machucadas pelas correntes, Conan sai do prédio e lamenta pela tribo afiliada antes de pegar uma espada do monte de corpos enquanto jura vingança. 20 anos depois, Conan é agora um mercenário. Ele trabalha com um pirata chamado Arthus e juntos eles atacam um campo de escravos.
Eles começam rolando um monte de pedras montanha abaixo para danificar gravemente o acampamento. Depois, eles entram para lutar mano a mano e matar todos os proprietários de escravos que conseguem encontrar. Conan é um guerreiro muito talentoso e ninguém consegue acertar um único golpe nele. Depois disso, eles levam os sobreviventes para a cidade de Messantia para uma comemoração. De repente, um grupo de homens com o símbolo da serpente chega à festa e Conan percebe que eles são liderados pelo capitão Lucius. Eles parecem estar procurando algo e Conan percebe que estão atrás de um batedor de carteiras chamado Elachan. Conan pega Elachan e ataca um guarda antes de se entregar de propósito porque ele queria aprender mais sobre o seu inimigo. Em breve, Conan e Elachan são levados a uma prisão suja onde os criminosos são colocados para trabalhar. Conan fica acorrentado e quando um guarda zomba dele, ele parte para cima e começa outra briga, ferindo os guardas até que eles revelem onde Lucius está escondido. Então Conan usa a cabeça do guarda para ganhar acesso ao quarto do capitão, onde ele começa a lutar ainda mais com os guardas. Em seguida, Conan agarra Lucius e começa a machucá-lo até que ele aceite falar. Aparentemente, Zin se tornou um poderoso Lorde das Sombras e hoje em dia está em busca do descendente puro sangue dos feiticeiros de Acheron, pois ele precisa do sangue deles para liberar o verdadeiro poder da máscara. Depois que Lucius lhe conta onde encontrar Zin, Conan faz ele engolir sua chave antes de levá-lo para fora, anunciando aos prisioneiros que eles agora estão livres, só precisam pegar a chave do estômago de Lucius. Em breve, uma multidão enorme de homens furiosos cai sobre Lucius para matá-lo. Conan se afasta e Elachan diz a ele onde encontrá-lo se ele precisar de ajuda para retribuir o favor. Quando Conan se reencontra com Arthas, ele pede a ele para deixá-lo buscar sua vingança sozinho. Enquanto isso, em um mosteiro, o sacerdote mais velho, Facir, diz a Tâmara que teve uma visão de um guerreiro que virá buscá-la para levá-la ao seu local de nascimento. De repente, um exército de soldados do culto da serpente chega liderado por Zin e Mariquê, que agora já está mais velha. Eles atacam o mosteiro em busca do puro sangue. Enquanto um veículo enorme destrói os muros da cidade, o pânico toma conta da cidade e as pessoas tentam escapar. Mas os homens de Zin são implacáveis e matam qualquer um em seu caminho. Tamara quer ajudar a defender a cidade, mas Facir a encontra e pede que ela saia em uma carruagem que usa o símbolo da serpente como disfarce. Na floresta próxima, Conan vê a carruagem e acredita que é o inimigo por causa do símbolo da serpente. Ele vai atrás deles e quando está perto o suficiente, pula na carruagem e quebra o telhado para encontrar Tamara. Ela tenta esfaqueá-lo com sua faca enquanto os arqueiros começam a atirar flechas nele, mas Conan as esquiva antes de pular de volta para o cavalo, para ter um duelo de espadas com um soldado das serpentes chamado Remo, que os alcançou. Também há soldados atacando a carruagem. Então Tamara deixa o assento e depois de se pendurar perigosamente na borda por alguns segundos, ela chuta o cocheiro e assume a carruagem. Quando um soldado tenta se aproximar, ela desconecta a carruagem, fazendo com que ela saia da estrada e se choque com os soldados, fazendo com que eles se atrasem. Conan se aproxima também e corta as rédeas de um cavalo para pegar um soldado e arrastá-lo pelo chão até que ele morra. Tamara pula em um cavalo para escapar mais rápido e Remo imediatamente vai atrás dela, atacando seu cavalo para fazê-la cair. Nesse momento, Conan pula do próprio cavalo e pega algumas correntes de uma estrutura próxima, usando-as para nocautear o soldado que o seguia. Mais soldados logo chegam e Conan luta com todos ao mesmo tempo, matando-os um por um sem piedade. Então Conan revela sua identidade para Remo, que fica assustado e foge. De volta à cidade, Mariquê está checando todas as mulheres do templo para encontrar o puro sangue. Perdendo a paciência, Mariquê mata uma das mulheres e fere as outras, sempre provando o sangue delas para descobrir que nenhuma delas é quem está procurando. Então os guardas trazem Facir, que diz que nenhum puro sangue restou. No entanto, Zin não acredita nele. Então Zin compartilha a história de como ele e Mariquê tiveram que assistir sua esposa ser açoitada e incendiada por ordem de Facir. No entanto, Facir defende esse incidente, explicando que a esposa de Zin era uma fanática louca que queria poder para conquistar a terra. Ouvir isso faz Zin perder a paciência
paciência e ele passa a bater a cabeça de Facir no chão do templo. Nesse momento, um guarda informa a Zin que Remo ainda está perseguindo uma mulher, e Zin chega à conclusão que ela deve ser o puro sangue. De volta à floresta, Conan persegue Remo até estar perto o suficiente para matá-lo e fazê-lo cair do cavalo, nocauteando. Depois, Conan supõe que Tamara é quem Zin está procurando, e Tamara acredita que Conan é o homem da visão de Facir. Então ela exige ser levada à sua terra natal. Quando a noite cai, Conan mantém Tamara amarrada, apenas por precaução, caso ela queira escapar, já que ele quer usá-la para atrair Zin. Quando Tamara faz muitas perguntas, Conan a silencia colocando um pano em sua boca. Na manhã seguinte, Remo acorda e conta a Conan que Tamara é a última puro sangue de Acheron. Ele oferece a Conan uma grande recompensa por ela, mas em vez disso, Conan amarra Remo em seu cavalo e o faz guiar ele até Zin. Após muitas viagens, eles finalmente chegam ao acampamento de Zin, onde encontram um monte de catapultas abandonadas. Conan amarra Remo a uma delas e cobre sua boca com o mesmo pano antes de catapultá-lo, fazendo com que Remo morra quando ele bate diretamente no veículo gigante de Zin. Mariquê verifica o corpo e encontra o pedaço de pano com uma mensagem de Conan, pedindo para Zin se encontrar com ele. Usando sua magia no pano, Mariquê afirma que Tamara está com ele. Momentos depois, Zin e Conan se encontram em um posto avançado abandonado. Tamara está amarrada a um poste, mas é apenas para mostrar, já que ela segura uma faca nas mãos. Zin tenta comprar Tamara, mas Conan exige uma luta. De repente, Mariquê também aparece e usa sua magia para criar soldados de areia que imediatamente começam a atacar Conan. É muito difícil para ele lutar contra eles porque eles continuam desviando seus golpes e se fundindo com a areia no chão, e logo Conan é derrubado. Então os homens de areia começam a lançar suas armas em Conan, que imediatamente começa a correr. Um dos homens de areia também se aproxima de Tamara, que rapidamente se liberta com a faca e acerta o homem de areia antes de correr também. Conan sobe no prédio o mais alto possível, e quando os homens de areia vão atrás dele, Conan age rápido e os empurra para o chão, onde eles são esmagados de volta em grãos de areia. Há um homem de areia indo atrás de Tamara, que a faz cair por várias plataformas de madeira, mas antes que ele possa alcançá-la, Conan o destrói no momento certo. Resta apenas um último homem de areia, mas agora Conan consegue recuperar sua espada e o destrói em questão de segundos. Depois, Zin enfrenta Conan diretamente em um duelo de espadas. No início, eles parecem estar quase igualmente pareados, mas depois que Conan revela sua identidade, Mariquê aproveita a chance para envenenar Conan com uma adaga bumerangue envenenada. Agora que Conan está se sentindo fraco, é fácil para Zin dominá-lo e jogá-lo repetidamente no chão. Quando surge uma oportunidade, Tamara arrasta Conan para longe e lança uma tocha sobre o óleo derramado para causar uma explosão que impede Zin de segui-los. Então Tamara e Conan ficam na parede externa e aguardam Arthas aparecer em seu navio, para que a dupla pule na água para ser resgatada. Mais tarde, à noite, todos estão dormindo no navio quando de repente o culto da serpente ataca. Conan, Arthas e a tripulação imediatamente entram em ação e lutam contra os soldados, matando todos os homens que ousam procurar Tamara. Conan, em particular, deixa sua raiva interior assumir o controle, lembrando a seus inimigos do que eles fizeram à sua tribo antes de matá-los. À medida que mais e mais soldados são lançados ao mar, Tamara faz o melhor para se defender, matando alguns homens também. Depois de muito esforço, suor e sangue, a tripulação vence a luta e agora pode continuar navegando em paz. Eventualmente, o navio chega ao reino de Zin e Conan anuncia que está partindo sozinho. No entanto, depois que ele se foi, Arthas revela que Conan esqueceu o mapa, então Tamara o leva até ele. Conan e Tamara têm dificuldade em se despedir e acabam se beijando. Em seguida, eles vão para a caverna mais próxima para passarem algumas horas se divertindo um com o outro. Uma vez que Conan adormece, Tamara começa a voltar para o navio, mas no meio da floresta ela é emboscada por Mariquê e seus homens, que a capturam imediatamente. No momento em que Conan a procura, eles já desapareceram. Momentos depois, Mariquê leva Tamara para ver Zin e prova o sangue dela para confirmar que Tamara é uma descendente por o sangue dos necromantes de Acheron. Enquanto isso, Conan vai para a cidade dos ladrões procurando Elashan. Ele entra em uma taverna e quando o dono não quer responder às suas perguntas, Conan o ataca. Felizmente, Elashan aparece e impede Conan antes que as coisas piorem. E ele também está pronto para retribuir a Conan por tê-lo libertado da prisão. Algum tempo depois, eles chegam à fortaleza de Zin e Conan trouxe Elashan para encontrar uma maneira de entrar furtivamente. Eles descobrem que sob a fortaleza
existe uma antiga mina. Então Elashan consegue abrir as portas para os túneis subterrâneos com a sua chave mestre especial. A dupla desce alguns degraus e descobre que toda a área está inundada e cheia de esqueletos, então eles precisam ser cuidadosos. De repente, uma enorme cobra agarra Elashan e o arrasta para debaixo d'água. Então Conan precisa nadar rapidamente para matar a cobra com sua espada e libertar seu amigo. Enquanto isso, Mariquê veste Tamara com as roupas de sua mãe e em seguida Tamara é amarrada a um dispositivo especial para o ritual que está por vir. Eventualmente, Conan e Elashan saem em uma piscina dentro de uma sala cheia de escravos enjaulados e um guarda que surta assim que os vê. O sujeito rapidamente liberta um monte de escravos perto da piscina e isso faz com que vários tentáculos saiam subitamente da água. Elashan corre para se esconder em uma jaula enquanto soldados aparecem para lidar com os intrusos, mas muitos deles também são capturados e mortos pelos tentáculos. Conan luta contra os guardas enquanto desvia dos tentáculos, enquanto um guarda frustrado puxa as correntes para fazer a jaula de Elashan se mover para que ela possa servir como isca. Ele tenta abrir a jaula com a chave, mas a deixa cair acidentalmente, e ele não sabe como abrir fechaduras da maneira convencional. Conan vai lutar contra o guarda para ganhar controle sobre as correntes, e enquanto trocam golpes, Conan envolve a corrente em volta do corpo do guarda antes de acertá-lo para fazê-lo cair na água. O monstro ataca imediatamente o guarda e come suas pernas. Agora Conan pode pular na jaula de Elashan e finalmente libertá-lo antes de fugirem. Depois de atravessar os vários corredores, a dupla chega à varanda e descobre que Tamara está sendo levada para a caverna do crânio. Conan diz a Elashan que pagou sua dívida e continua sozinho. A noite já caiu quando Conan chega à caverna do crânio. Enquanto Conan luta contra alguns guardas para se aproximar do ritual, Zin está machucando Tamara para obter seu sangue na máscara. Agora, os chifres dos lados estão se movendo magicamente, e depois que Zin a coloca, ele tenta reviver sua esposa morta. Nesse momento, Conan aparece e ataca Zin antes que ele possa terminar o feitiço. De repente, toda a caverna começa a tremer e desmoronar. O restante dos membros do culto fogem, mas o dispositivo com Tamara cai no abismo. Felizmente, os pedaços nas laterais fazem com que ele fique preso nas paredes, e Conan pula atrás dela para salvá-la. No entanto, Zin também aparece e começa outro duelo de espadas com Conan enquanto estão em cima do dispositivo. Os homens trocam alguns golpes, e quando toda a caverna treme novamente, o dispositivo escorrega e fica pendurado de lado. Então Conan precisa agarrar as correntes de Tamara para não cair. Zin faz o mesmo e começa a girar o dispositivo, mas isso dá a Conan a chance de alcançar Tamara e finalmente libertá-la. Enquanto Tamara foge, Conan e Zin continuam a lutar até caírem. O dispositivo rapidamente os segue e se choca em seu local, mas ambos os homens pulam para fora do caminho bem a tempo. Enquanto isso, Mariquê segue o cheiro do sangue de Tamara para encontrá-la, e as mulheres também iniciam uma luta. Conan ouve Tamara chamando por seu nome e vai atrás dela, enquanto Zin o segue. Nesse momento, Tamara consegue socar o rosto de Mariquê e jogá-la contra a parede antes de fugir. No entanto, Mariquê ainda consegue sentir o cheiro de seu sangue e a encontra facilmente. Então ela usa uma corrente e uma pedra para tentar matá-la. Felizmente, Conan aparece e a impede cortando sua mão. Depois Tamara empurra Mariquê para a morte. Depois disso, Conan e Tamara tentam escapar, mas uma coluna desmorona e os separa. Conan continua se movendo e esbarra em Zin, que admite estar usando a lâmina de Corin. Conan fica furioso e usa suas mãos para recuperar a espada que lhe pertence. E como Zin tem outras duas espadas de qualquer maneira, eles recomeçam a sua luta empunhando duas espadas. Um duelo feroz se desenrola, mas desta vez Conan facilmente domina Zin a ponto de ele soltar uma espada e decidir continuar lutando apenas com a espada de seu pai. Em breve, Conan desarma Zin e o empurra contra uma parede, onde ele é bloqueado por destroços que caem. Então Conan se reúne com Tamara e eles saem da caverna enquanto é revelado que Zin ainda está vivo. Enquanto ele encontra o corpo de sua filha, ele fica arrasado e grita que terá vingança. Conan e Tamara estão correndo por uma ponte, mas de repente uma tábua de madeira quebra e Tamara cai pelo buraco. Felizmente, Conan pega suas correntes a tempo e a salva. No entanto, Zin aparece e conclui o feitiço para invocar sua esposa morta. O espírito da velha bruxa começa a possuir o corpo de Tamara e ela implora a Conan
Conan para deixá-la ir. Quando Conan se recusa, Zin debocha dele por estar preso na mesma situação novamente, mas Conan usa sua espada para cortar a ponte e fazer Zin cair para a morte. Isso interrompe imediatamente o feitiço e Tamara volta ao normal. Depois disso, Conan termina de puxar Tamara para cima e eles escapam da caverna em segurança. Com o culto da serpente destruído, Conan leva Tamara de volta ao seu local de nascimento, dizendo a ela que se encontrarão novamente algum dia antes de partir. Em algum momento depois, Conan retorna à sua antiga vila para mostrar o túmulo de seu pai, que finalmente é digno da espada. E essa foi a história de Conan o Bárbaro. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like.